Namastê, minha gente. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, dando continuidade à série de tutoriais, sobre uma postura chamada Tadasana, postura da montanha, e a sua sequência, Urvahastasana, né, com os braços elevados acima da cabeça, que é muito usada nas nossas sequências de aulas, né, principalmente de Vinyasa, e muito usada como postura de transição. E como todo asana, como toda postura, requer seus acionamentos e sua consciência para que o movimento seja fluido, para que os efeitos energéticos e físicos do asana possam realmente surtir efeito no seu corpo e que seja inclusive uma prática segura, porque muitas vezes a falta de alguns acionamentos pode provocar realmente coisas sérias a curto, médio ou longo prazo. Então hoje vamos falar dessas posturas. A primeira delas, que por mais simples que pareça, não tem nada de simples, que é a postura da montanha, né? Tadasana, que é a postura em pé, a postura de início, que a gente chama também às vezes de Samastitihi, né? E que as pessoas normalmente acham que é simplesmente estar em pé, mas que não é bem assim. Na verdade, Tadasana tem muita coisa a ensinar pra gente. O primeiro passo a gente entender é o nome não é montanha à toa, sabe? A postura traz esse aspecto de firmeza, de estabilidade, sabe? De solidez. Então, como que estar em pé pode ser uma postura da montanha? Na verdade, não. Na verdade, estar em pé é somente estar em pé. É uma questão postural, mas não é uma postura de yoga, entende? Então, para você transformar uma postura em pé, uma postura de yoga, são necessários os acionamentos. Qualquer posição, na verdade. Você pode imitar qualquer forma e você vai achar que está fazendo um asana. Mas a forma só se transforma um asana quando os trabalhos internos estão acontecendo também. Então grave sempre isso. Postura da montanha, você vai manter os pés sempre, né, unidos. Na verdade, não precisa ficar com os pés juntinhos o tempo inteiro. Na verdade, inclusive, o ideal é que anatomicamente você aproxime os metatarsos, né, esse osso grandão do pé, as extremidades do metatarso acabam ficando um pouco mais juntas um do outro e os calcanhares levemente separados. Nada muito grande. A sensação é que o pé está para dentro, mas na verdade ele está retinho, apontando para frente. Isso é anatômico. Pode ser que algumas pessoas sintam desconforto fazendo isso. É muito comum, às vezes, os professores pedirem para os alunos fazerem isso e o aluno está lá com o pé juntinho e os pés para fora. E aí a gente martela, 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 mas às vezes é anatômico para a pessoa ficar com os pés assim, porque o que acontece? O alinhamento dos pés não é somente dos pés, envolve toda uma cadeia articular. Então, por exemplo, se eu tenho uma posição interna aqui de encaixe do fêmur na bacia que acaba forçando com que o meu fêmur tenha um giro levemente para fora, quando eu for colocar meu pé para dentro, vai ser desconfortável, entende? Quer testar isso? Experimenta, por exemplo, você mesmo colocar os pés mais para dentro e tentar girar as coxas para fora. É mais ou menos assim que uma pessoa geralmente sente quando ela tem essa particularidade, entende? Então é importante analisar as individualidades, as especificidades de cada pessoa. Mas, de formas gerais, use isso como uma referência e vê como que isso se comporta no seu corpo. Feito isso, os pés sempre ativos, sugando o chão. Lembra do acionamento que a gente falou no Adho Mukha? A mesma coisa, suga o chão e mantém os pés firmes, ativos. Percebe que quando você cria essa ação, uma sensação sobe dos pés para a panturrilha. A panturrilha vai estar agindo também para poder manter essa ação ativa. E você começa a sentir que a partir da panturrilha, talvez o joelho também. É importante que o joelho não fique relaxado, porque o joelho relaxado, na verdade, é sinal que seu quadríceps está relaxado também. Então, para trazer firmeza e estabilidade, eleva as patelas e sente as coxas mais ativas. Agora vem um processo muito bacana, que é você tentar girar as coxas para fora sem movimentar os pés. E quando você faz isso, a movimentação pélvica é tamanha que obrigatoriamente você precisa da musculatura pélvica para poder suportar esse movimento. Então, você sente o seu assoalho pélvico se elevando. Aqui é uma excelente forma de você sentir o teu assoalho pélvico trabalhando, de sentir o teu mula bandha, talvez pela primeira vez na vida. Então, aciona tudo isso, com os olhos fechados talvez, e sente esse acionamento. Quando o mula bandha ativa, quando o assoalho pélvico ativa,
ele automaticamente já puxa um pouquinho do seu Dhyana Bandha, a parte inferior abdominal. Então foca em 4 dedos abaixo do umbigo, um pontinho aqui, e puxa essa parte para dentro e para o alto. E sente o acionamento do seu Dhyana Bandha, que geralmente aciona-se desse ponto para as extremidades do oblíquo. Por isso que a gente fala de abdômen sorrindo, sorri com o abdômen, abre o sorriso no abdômen, sabe? Puxa para dentro e para o alto, abrindo o sorriso e sente esse trabalho acontecendo. Apresento-lhes o Dhyana Bandha. Aqui em cima, automaticamente você já cresce, o peito abre e você encontra um giro dos ombros para trás, onde estufa o peito e a cabeça vem para o prolongamento da coluna, e os braços que você vai posicionar virando as mãos para a sua coxa. E mantenha a postura em pé. Para quem vê de fora, pode achar que isso aqui eu estou só em pé, talvez batendo sentido. Mas internamente tem uma série de ações acontecendo, o que faz com que eu tenha consciência de que eu estou fazendo um asana e não estou somente em pé. Então, tentem trazer essa intenção, sabe? Se fazer presente, acionando o teu corpo, física, mental, energeticamente, para que a sua prática seja de fato presente, que você incorpore a atitude de asana, entende? E não a forma, mas a atitude de asana. Dessa posição, naturalmente, a gente faz aquela sequência, onde a gente está aqui em pé e eleva o braço para o alto, abrindo o peito. E o que muitas vezes se vê acontecer é as pessoas, por conta da falta de ativação nessa região inferior, acabam fazendo o quê? Não fazem nada, na verdade, aqui. Já está com uma lordose aqui atrás, porque está sem o Dhyana Bandha, está sem a ação inferior abdominal, compensando isso e criando uma ação que protege a sua lombar e acaba acentuando, e por conta dessa falta de atividade, acaba acentuando a sua lordose, o que é muito comum, mulheres principalmente. E aí quando vai jogar o braço lá para cima, empina o quadril. Isso aqui é extremamente lesivo a curto e longo prazo, sobrecarga na região da lombar, o segmento lombar acaba ficando afetado. Então, para que a gente possa de fato incorporar a Urva Hastasana, que é a postura onde você vai estar jogando a sua cintura lá para frente, criando uma ação de extensão da sua coluna, apontando o peito para o teto, a ação começa lá embaixo com tudo isso que a gente falou do Tadasana. Enraiza o pé, ativa as coxas girando para fora, aciona o inferior abdominal para que daqui para baixo tudo esteja seguro para você inclinar seu tronco lá para frente. E naturalmente a extensão de coluna acontece sem que você force a coluna. Entende? Se você está aqui e você está forçando a torácica, é porque alguma coisa está errado. Então, aciona da parte de baixo todos os acionamentos devidos, né? E a partir daqui você empurra seu quadril para frente. Por conta de todos os acionamentos que você criou desde o pé até a cintura, a sua lombar está protegida. A parede abdominal está completamente acionada e por conta disso não existe sobrecarga na sua lombar. Se eu soltar o abdômen aqui, eu transfiro o peso para a lombar. Então, eu mantenho o abdômen 100% ativo, preservando a integridade da minha lombar e fazendo com que a extensão de a coluna aconteça naturalmente. Aqui eu estendo os braços acima da cabeça, mantendo os braços alinhados com a minha orelha. Entende? Então, essa sequência de posturas, por mais simples que seja, requer essa atenção. Portanto, grava bem isso. Pés acionados no solo, criando aterramento, certo? Trazendo bases firmes para sua postura. Acionando o trilho anatômico, que vai acionar também panturrilha, joelho, coxas, assoalho pélvico, mula bandha, muladhara chakra, chakra raiz, elemento terra, firmeza, enraizamento. Ativa também seu Dhyana Bandha, teu segundo gatilho importante também do corpo, que você vai usar, que está ao longo da coluna vertebral e que protege muito o teu segmento lombar, trazendo estabilidade em Tadasana e sustentando toda essa ação, você naturalmente vai poder inspirar, elevando o seu braço lá para frente, lá para cima, o quadril vai poder inclinar para frente, a extensão de coluna acontece naturalmente para que você possa, inclusive, respirar aqui nessa posição e trazer as mãos à frente do peito. Respirar é importante. Muitas pessoas reclamam que não conseguem respirar quando fazem esse movimento. Justamente porque aqui embaixo está inseguro,
a pessoa está forçando a torácica e quando a gente força a torácica, diminui o espaço da torácica, realmente torna-se muito difícil fazer qualquer tipo de respiração. Então observa isso, se cuida e ótimas práticas.